A gente recebe aqui no estúdio agora a Deise Formentin, ela que é diretora do Clube 27 de Setembro, e o Alex Etevaldo de Souza, também o presidente do Clube 27 de Setembro. Eles que, o Clube 27 de Setembro, que no último sábado completou 102 anos de história, é um clube bastante marcante ali no município de Sangão. Para falar um pouquinho sobre essas histórias e também o projeto de restauração, a gente conversa aqui com a Deise e com o Alex. Muito boa tarde, Deise e Alex, obrigado por estarem aqui no nosso estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão nos acompanhando aí no dia de hoje. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, o Bica, né? Posso chamar de Bica, já ouvi bastante aí pela rádio. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui na rádio de H2O de Jaguaruna e falar um pouco aí sobre essa trajetória do Clube 27 lá, tão marcante da nossa cidade de Sangão. 102 anos de história e que no passado marcou bastante a história da região em si, né, não só do Sangão. Qual a importância do clube para a cultura do município de Sangão? Então, Joelson, o 27 ele era um dos clubes mais famosos da região sul de Santa Catarina. Entre Criciúma e Tubarão, Laguna, era um dos mais famosos, dos mais frequentados, mais glamourosos da nossa região. Eu tentei até trazer alguns dos ex-presidentes, ex-sócios mais antigos, mas aí, em função da idade avançada, alguns aí preferiram não sair de casa. Meu pai viria também, meu pai foi ex-presidente, meu avô foi ex-presidente também do clube. Né? Então, era muito glamouroso os bailes de carnavais, eram as 4 noites de carnavais muito famosas na região. Se você falar qualquer um desses ex-sócios, Bica, hoje lá, as pessoas se emocionam e falando daquilo que foi vivenciado lá no início da década, aí, do século, né? 1923, são 102 anos. Então, a gente está tentando aí, há quase 15, 20 anos, aí, tentando resgatar de novo esse 27. Estamos chegando no finalmente, aí, felizmente está dando certo. Então, a gente está aqui um pouquinho voltou aqui para contar essa história. Desde também agora teve uma importância muito grande na trajetória, agora nesse último passo que nós demos, né? Então, estamos aqui para esclarecer com mais alguns pontos sobre vocês. A Deise foi diretora de cultura, também está envolvida ali no clube, sim, mas foi diretora do município e também acompanhou esse processo. A gente fez uma audiência pública, né, para resgatar os antigos membros e renovar a diretoria para tentar transferir esse imóvel, que ele era uma associação privada, né, para a questão de transferir para o município, né, para a prefeitura, para tentar conseguir recursos para restauro desse clube, né, devido à importância histórica que ele tem para a nossa cidade, né. E o clube ficou, digamos assim, na ativa, promovendo, tendo a sua vida nativa, até quando, mais ou menos? Eu não preciso muito preciso. Bica, nós temos aqui as 2 últimas atas. Eu também me sono. Nossa Senhora. A Deise tem uma e eu tenho a outra aqui. Física mesmo, eles estão brincando, eles estão com documento. Eu tenho uma outra aqui. Documentos antigos mesmo. Olha a cor do papel. Então, ele funcionou exatamente até o final, ali, década de 80, 88, ele funcionou em plena virtude. Eu lembro, eu sou natural de Sangão, né? Embora não more mais ali hoje. Eu lembro ainda que eu pequeno ainda furava a fila, entrava ali e lembro muito bem os bailes no finalzinho ali. Depois disso, vocês sabem que todos os clubes aí passaram por uma crise, né? Hoje nós temos poucos clubes, o nosso 1º de janeiro aqui de Jaguaruna tem dificuldade para se manter também. Ele acabou ficando em inatividade em alguns anos. E quando lá em 2003, Bica, nós fomos, o seu Paulinho Cacheiro, Paulinho Serafim, é morador aqui de Sangão, falecido, ele nos procurou e dizendo que tinha estado no fórum de Jaguaruna e tinha visto no edital um mural de um processo de uso capião de um ex-sócio que passou a usar o clube como uma oficina de moto. E ele ficou lá uns 10 anos, ele entrou com uma ação de uso capião. Aí ele chamou a todos nós lá, e avisou o sobrinho dele, Ivonei Serafim, falecido também. E nós fizemos uma reunião e disse, vamos reativar o nosso clube e vamos contestar essa ação de uso capião. Então nós reunimos, eu quero aqui deixar registrado 3 pessoas importantes que nos ajudaram. O engenheiro Fábio Goulart, aqui de Jaguaruna, que ele nos auxiliou em toda os aspectos técnicos de restauro, reforma ou não, nos auxiliou. O advogado Marlon Silvano, que foi o nosso procurador na época, e o engenheiro Dagoberto de Laguna, que é especialista em restaurações lá na cidade de Juliana, né, que nos auxiliou com a confecção do processo de restauro. Aqui, resumindo para vocês, eu mostro para vocês como vai ficar a restauração desse clube, né? Então, nós começamos essa caminhada, contestamos essa ação judicial,
ganhamos em primeiro grau e, infelizmente, a parte recorreu, fomos até o Tribunal de Justiça em Florianópolis, ganhamos lá também em Florianópolis. E aí, sim, agora, ganhamos a ação de descabimento, o que nós vamos fazer? Bom, vamos montar a sociedade. Constituímos conta bancária, CNPJ, sociedade, enfim, e começamos a captar, Bica, verbas para tentar restaurá-lo. E estava tendo muita dificuldade, porque, como a Deise falou, é uma entidade pública, é uma entidade particular. Então nós não conseguimos ter verba pública para poder restaurá-lo. E tentamos por diversas formas... Chegou a ser feito algum orçamento? Uma ideia Sim. O último orçamento estava em 700 mil, né, Deise? Sim. Isso já deve ter ultrapassado hoje. Já deve estar em uma carga de R$1 milhão para fazer o restauro. Restaurá-lo mesmo, deixá-lo como ele foi concebido lá em 1923. Para você ter uma ideia, na parede dele ainda tem escrito por baixo: Sociedade Recreativa 27 de Setembro, fundada em 1923. Eu vou aproveitar, enquanto a gente conversa, a gente vai deixando algumas imagens para quem está na live acompanhando a gente aí. Uma imagem daquilo que tu falou da questão de glamour, de sofisticação, eventos onde a sociedade se vestia com esse glamour aí para frequentar, né, cara? Nas redes sociais, há várias fotos dessa natureza, formaturas, casamentos, eram todas feitas no Clube 27. Naquela época, infelizmente, tinha até algo que a gente tem que contar, faz parte da história: as pessoas da raça negra não poderiam entrar. Nossa Senhora. Olha o preconceito que nós tínhamos. Havia também, toda uma restrição, né? Isso, nós tínhamos Sangão, tinha uma comunidade muito pequena ali, as pessoas nativas ali tinham essa dificuldade também de entrar, uma coisa que ficou para a história. Parece mentira que nós estamos falando de coisa de 40, 50, 70 anos atrás, Isso. né? Então, os eventos aconteciam lá, tem uma outra imagem de uma formatura, eu acredito, aí, né, com alunos. Esse senhor que está segurando ali o microfone, esse é o Saul Felisbino, ele tem descendentes aqui em Jaguaruna também. Ele era um dos músicos da sociedade. Ele tocava instrumentos de sopro, um dos melhores da região. Bacana. E aí tem uma de um carnaval também. Uma imagem boa aí de uma turma reunida no carnaval, com banda, com gaita no carnaval, que hoje em dia não se imagina, mas era... Não existia mais. E aí eu quero mostrar, eu acredito que seja um projeto de um restauro dele, é isso? É isso mesmo. A ideia é fazer chegar nesse nível aqui da restauração. Nós temos já um projeto técnico arquitetônico pronto, que está aqui na mesa. Esse aí foi elaborado pelas meninas de uma coisa mais moderna, né? Tem até um vídeo, se não me engano, das meninas da prefeitura que fizeram esse projeto para nós tentar deixá-lo dessa forma novamente. Tá aí. Só para a questão ali daquela questão judicial foi encerrada. Hoje aí veio a questão da cessão para a prefeitura. Isso. Aí essa última parte eu vou deixar com a Deise, que chegou no final, eu já estava um pouco sem força, sem pernas. Chamei a Deise: preciso que tu me ajude. Nós fizemos faz há 2 anos atrás, uma audiência pública, e nós expomos para os sócios. Gente, nós não temos esse dinheiro, 700, R$1 milhão para restaurá-lo, e não conseguimos verba pública. Nós temos uma saída, que é doá-lo à Prefeitura Municipal. O prefeito era o Castilho, na época já. Sim. E o prefeito disse que abraçaria essa causa. Então nós fizemos uma audiência pública, todos os sócios assinaram, a diretoria, e concordaram em doar o imóvel à Prefeitura Municipal. Aí a Deise encabeçou todo esse processo de imbróglio, quase 2 anos aí para sair essa escritura pública, e hoje a escritura já está indo. A Deise pode contar um pouquinho mais como foi isso. Foi um processo bem árduo, digamos assim. Muitas idas e vindas ao cartório. Muita burocracia. A burocracia é grande. Mas então, a gente, na época, antes de passar o imóvel para a prefeitura, falava-se muito num projeto de restauro, né? Mas a gente chegou a entrar em contato com o IFAM e pelas condições do tombamento, porque ele é tombado a nível municipal só. Ele é um imóvel histórico, mas a nível municipal, assim. E daí o IFAM falou que não teria problema se a gente entrasse com um projeto de reconstrução desse espaço, não exatamente um de restauro. Porque o restauro, ele sairia muito caro, assim, né? Dispendioso, digamos assim, também, né? Até porque os itens de construção não são mais os mesmos hoje, né? A gente demoraria muito mais e teria muito mais transtorno para tentar localizar, enfim, itens iguais, né? Iguais os que porque restauração envolveria, por exemplo, madeira. Sim. Né? Teria que se buscar madeira da época, é complicado. E daí o IFAM nos sugeriu fazer uma reconstrução, um projeto de reconstrução, mantendo as mesmas características da fachada externa,
mas com itens da atualidade. Assim, Podendo modernizar. Deixando o mesmo desenho como ele se encontra ali, né? Com as mesmas janelas, né? Enfim, se conseguir a mesma telha seria interessante, mas a gente vai tentar buscar também. Mas um de reconstrução já viabilizaria os custos, né? Reduziria os custos, no caso. Para quem está acompanhando a gente na live, só mostrar como é que tá. Essa foto, dá para dizer que é atualizada ou já é antiga? Não, é bem antiga. Bem antiga, sim. Lá para a década do início de 90. De 90? Isso. Hoje, o que tem dessa estrutura? Assim, ele ainda tem telhados? Ou já... Não. Tem... As paredes, né? As paredes, infelizmente, Já. Bom, as janelas provavelmente não tem mais também. Então, também algumas só ali, uma ou outra. E existe coisas que vocês tiraram antes para ser guardada, por exemplo, algumas janelas guardadas, ou elas acabaram sendo avaliadas? Elas já estavam em estado já bem deplorável e a gente não durante o imbróglio jurídico nós não poderíamos mexer porque estava sob júdice, né? E quando as decisões finalmente saíram, o imóvel já estava assim num estado já meio deteriorado. Bem deteriorado, sim. Isso. Mas aí essa reconstrução que você citou, Daisy, aí permite refazer isso usando materiais novos. Sim, a ideia é trazer a originalidade. Deixando no mesmo padrão, mas só que com materiais mais recentes, assim, né? Basicamente, as paredes são de tijolos maciços no início do século, né? Então seria uma coisa mais fácil de encontrá-la. E as janelas também faria algo parecido. E o telhado, aí por dentro a gente fazia uns reforços mais atualizados, tal, um pouquinho melhor. E como é que está o processo hoje? Está na prefeitura, o imóvel já é da prefeitura hoje? Já é de responsabilidade da prefeitura. A gente está batalhando para a questão de recursos, né? A gente está vendo com deputados, a gente está vendo... Já mandamos projetos para várias entidades, assim. E até já consta no plano plurianual para os próximos 4 anos com recurso próprio também, se a gente não conseguir arrecadar esse valor. E como restauração é permitido, por exemplo, por recursos de patrimônio histórico do IFAM, por exemplo, acho que chegou a ter um PAC Cidades Históricas uma vez. Como restauração pode ou seria só como... Nós até tentamos, mas tem todo um perfil para participar. Teria que ser tombado pelo IFAM. Eu ia dizer, teria que ser tombado pelo IFAM. Pelo IFAM, teria que entrar todo no crivo deles, então pegar a fila, né? Estamos em cidades históricas aqui, São Francisco, Laguna, né, em Santa Catarina, por exemplo, que há diversos imóveis lá. Se você andar por Laguna, há diversos imóveis lá também, mais ou menos nessas mesmas condições do 27, né? Então nós teríamos que entrar com isso. Então o prefeito na época sinalizou que poderia nos ajudar nesse sentido. A gente achou que foi o caminho mais curto para poder resolver isso. Infelizmente a ação judicial, a lide lá demorou bastante, né? A ação judicial acabou sendo o start para a gente tentar recuperar, não foi. Mas no fim ficamos ali 15 a 20 anos, né, estagnados, sem sair uma decisão judicial, sem poder entrar lá dentro e poder mantê-lo nisso, né. E agora, então, é correr atrás aí de divulgar essa situação para que, de repente, algum deputado, algum senador, alguém que consiga chegar nessas autoridades, possa fazer uma emenda, encaminhar. Olha, se não der para encaminhar tudo, o que for possível já começa a obra. Uma parte, a outra a gente entra com recurso próprio também. Né? Teve o senador Espírito de teve uma vez em Sangão, nós interpelamos ele quanto a isso. Ele chamou um assessor dele, discutimos, e chegou a esse devedor comum também, que infelizmente ele não conseguiria. Eu tenho recurso, mas desta forma que você se encontra, não tem como encaminhar. Não tem como encaminhar. Agora tem. Agora tem. Então é hora de nós voltarmos de novo aí a bater na porta deles e tentar recuperá-los. Eu trouxe aqui também algumas carteirinhas de ex-sócios. Quantos sócios chegou a ter o clube? Nós não chegamos a ter esse levantamento, Joelson. Mas, para ter uma ideia, Bica, na época era tão importante, era tão significativo essa sociedade, que eles chegavam a sortear um Fusca 0 km em datas festivas deles. Olha o prestígio do clube. Eu tenho aqui, isso está em ata. Isso está em ata. Chegava a sortear um carro zero, na época era o Fuca, que era... E aí eu fico imaginando a quantidade de memórias e de histórias que está vinculada a esse clube, né? A geração do Joelson não, que é muito novinho, não pegou, mas a geração mais velha, de 40, 50 anos, o que deve ter de histórias aí. E seria interessante começar a arrecadar essas histórias também aí para registro, porque há que se justificar, né? Tu tá falando da reforma de um prédio, já não é nem um restauro, estamos falando da reforma de um prédio que pode mexer com autoestima, com valorização, com história de vó de famílias que passaram aí por dentro, que tiveram
relatos incríveis aí para contar. Sim. Na época, quando a gente começou essa caminhada, então a gente procurava essas pessoas que ainda frequentavam. As pessoas se emocionavam. Imagina. A minha avó, então, com 92 anos, eu tenho recorte de jornal aqui, ela deu entrevista, se estiver apontando as coisas, era de emocionar as pessoas. Todo mundo nos apoiava muito, Alex, que vocês precisarem, nós estamos à disposição financeiramente, ajuda para isso, para aquilo, outro e tal. As pessoas se colocavam, nos procuravam, até hoje as pessoas, de vez em quando, me ligam, Alex, como está a ação do 27? Tenho fotos aqui, né, de reunião, a última reunião que a gente fez, nós lotamos a Câmara de Vereadores de Sangão. E uma curiosidade agora, bem aleatória, assim. Mas o nome 27, tá? Tem a ver com a fundação, mas foi escolhido por algum motivo ou... Foi você já perguntou e já deu a resposta mesmo. O seu Honorato Serafim que deu o terreno na época, e ele foi fundado nesse dia 27 de setembro. Tá. Vamos botar o nome 27 de setembro, e aí ficou. Não, eu achei que podia ter sido alusivo a alguma coisa. Não, realmente, pelas informações que nós temos, é pela data de fundação. Tem uma entrevista com meu pai falando também que só entrava de terno e gravata. Independente da estação do ano, os bailes, carnaval não, mas os bailes lá, só terno e gravata. Então, as pessoas se emocionam até hoje em falar do 27. Pessoas que hoje são sangamonenses, que moram em outros estados, em outras cidades, de vez em quando nos ligam, perguntam como é que está a ação, o que vocês precisam de ajuda e tal. É muito interessante. Tem muitas pessoas, assim, bem das antigas aí, da época do seu pai, por exemplo, que ainda estão vivas hoje? Tem. O pai dela também frequentou, meu pai, meus tios, né, aqueles moradores natos ali de Sangão e região. Tem muita gente ainda que... Tem fotos aqui, pessoal dentro do bar, bebendo, outros na frente, sentados, assim, bem bacana. Olha, acho que muito bacana. A Marga tá mandando um abraço para vocês aqui. Obrigado, dizendo Marga. que está emocionada de lembrar. A dona Suzana do Balneário Rincão, lembrando que essas histórias são importantes para valorizar a história do município. Passa por isso, né? Passa por valorizar a nossa história, nossa gente. Quem é que mandou recado? Não apaga, filho. Faz assim. Tá mandando um bom dia aqui o meu querido amigo Schmitz, lá de Laguna, o alemão Schmitz, agradecendo. Olha, é uma luta importante e sem falar na ferramenta que volta agora, uma vez que pelo poder público pode voltar, né, como uma ferramenta aí para contar a história de Sangão. A gente está vendo o esforço que cidades vizinhas, como Pedras Grandes, está fazendo com a recuperação da Casa dos Arcos, com agora um grande parque ao redor da Casa dos Arcos, sem falar na colônia Zambuja, que também está passando, né, por uma série de valorização, e nesse cinturão, digamos assim, cultural, chega a Sangão, de repente, com a recuperação de um espaço tão importante para a comunidade e que pode contar novas histórias, pode servir aí para incentivar a cultura da região. Tomara que vocês tenham sucesso, que consigam, e a gente está à disposição, sempre que pudermos estar ao lado, né, desse tipo de pauta, por favor, acionem aí, especialmente tem aí o vizinho de Sangão aí que está à disposição, acionem a gente que a gente está à disposição de vocês. Obrigadão, bem-vindo sempre. Nós que agradecemos a oportunidade por esse espaço. É muito bom sempre estar falando sobre o 27 e estar revivendo essa história. E o que a gente quer é que essa história continue, né, Brica? Nós dar continuidade nessa história, que nossos filhos, nossos netos e toda a comunidade de Sangão possa aí usufruir desse espaço e relembrar aí do centenário Clube 27 de Setembro. Bacana. Bem-vinda, brigadão. É isso aí, gente. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, né? E falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade é tudo de bom, né? Assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu não sou historiadora, mas o que eu puder fazer pelo resgate da história local, eu faço mesmo. Mas é importante, e isso acho que tu comentou, é importante a gente reforçar, porque tu tá falando de 27 de setembro de 1923, né? 23, isso. 102 anos agora. Tu não faz uma história assim, sabe? Para quem às vezes não dá muita importância para as histórias de município, de cultura, aí tu para pensar, quanto tempo tu trabalhou na mesma empresa? Quem trabalha 10 anos faz sabe? Tu falar de um clube de 100 anos e tentar imaginar quantas gerações, quantas histórias, o quanto foi vivido ali, e mesmo uma história, digamos, que a princípio não é uma história de se orgulhar, que havia uma segregação, que havia de negros não participarem, mas fez parte da geração passada, e a gente tem que lembrar isso para que os novos não cometam os mesmos erros e que essa história está ali para ser contada. Então, acho que é valorizar, sim, a história do município e buscar. E olha, vou deixar até na tela para a gente ir para o intervalo a imagem desse projeto, dessa recuperação, dessa reforma, como é que pode ficar.
um belo prédio para contar a história de Sangão e da região. Tomara que dê certo. Brigadaço, voltem sempre, contem com a rádio, no possível a gente quer estar junto com vocês aí. Brigadão. Muito obrigado também.